Bom dia, amigos, bem-vindo ao canal Bíblia de Capa a Capa. Esse é o primeiro vídeo do canal, onde eu me proponho a estar contando um pouquinho desse livro. Um livro que instrui, um livro que liberta, um livro que capacita. Devido à grande proliferação de conhecimento humano que estava dito no livro de Joel que iria acontecer, e realmente aconteceu, que no final dos tempos a ciência iria acontecer de tal forma, e tem acontecido hoje, onde desde criancinhas pequenas até pessoas de idade muito avançada têm grande facilidade de estar absorvendo conhecimento, principalmente via internet, via as mídias sociais, que são veículos de comunicação realmente muito bons, mas que também às vezes são danosos, porque as pessoas começam a ter conhecimento, mas não saber lidar com isso que está absorvendo no dia a dia. Então, por isso, eu me proponho a falar um pouquinho do livro, um pouquinho desse livro que Deus deixou, que Deus colocou desde o início para poder estar dando norte para a humanidade, para que esse livro, juntamente com a mídia, venha sim a trazer um conhecimento saudável para todas as famílias cristãs, e às vezes até aquelas não cristãs, mas que estão procurando algo realmente para poder estar tendo norte na vida, tendo um rumo certo. Esse livro, irmãos, rapidinho, amigos, ouvintes, esse livro, ele começou a ensinar o homem muito tempo atrás. Nos nossos tempos hoje, nós temos conhecimento de coisas antigamente. Mesmo quando Deus começou, o início que ele fez todas as coisas, que ele separou um casal, ele formou o homem, imagem e semelhança, ele formou homem, macho e fêmea os formou, Adão e Eva. O plano de Deus era estar com seu espírito nesse homem para que ensinasse ele passo a passo como viver na presença de Deus. Infelizmente, mesmo tendo Deus, também tem um lado que trabalha contra a humanidade. E o ser humano escorregou, saiu da presença de Deus, teve problemas com isso. Deus teve que reajustar algumas coisas. Deus nunca saiu do controle dele. O plano é que Deus deixou para a gente o livre-arbítrio. Nós podemos escolher o que quisermos. Só que toda escolha tem uma bênção, mas também tem uma responsabilidade. Tudo que você escolher na sua vida, você vai colher frutos dela, bons ou ruins. Adão e Eva, infelizmente, saíram de um plano perfeito, de um plano original totalmente perfeito, que Deus tinha um plano perfeito, mas ele teve que continuar trabalhando para que esse plano dele venha, que era o homem na presença de Deus. Adão e Eva teve 2 filhos, Caim e Abel. Mostra-se que mesmo as pessoas andando com Deus, se elas não controlarem o seu instinto humano, o seu desejo carnal, ela vai fazer coisas ruins. Foi onde veio o primeiro assassinato, onde Caim, mesmo estando vivo, não está colocado na descendência de Adão. Porque como ele matou Abel, ele foi retirado da descendência de Adão. Então tem a descendência de Caim e tem a descendência de Adão separado. A descendência de Adão veio com Sete, logo depois do nascimento de Sete. E aí veio, começando novamente, através da geração de Sete, ali a geração dele começou de novo a clamar a Deus. Então veio ali os filhos de Deus começando a clamar a Deus. Existem sim pessoas que têm outras teorias, mas para mim a geração de Sete é a geração de filhos de Deus, e a geração de Caim é a geração de filhos dos homens, e eu não tenho problema com os outros pensamentos, isso não me machuca. Eu sei que existem interpretações ali, existem teólogos que vão tomar outro rumo, isso para mim não é problema, mas eu vejo sim, aquela geração começou a clamar a Deus. Veio Enoque, andou com Deus, veio logo depois, Deus chamou Noé. A situação, irmãos, começou a se corromper tanto. O homem que anda através do seu próprio pensamento, guiado por si mesmo, pelo seu desejo, se corrompeu tanto que houve a necessidade de Deus exterminar tudo que tinha no mundo. Teve que limpar tudo aquilo que estava ali. Ele matou todos os seres da terra seca, inclusive o homem. Mas primeiro, ele achou um homem perfeito naquela geração, que era Noé. Se vocês repararem na genealogia, todo mundo tinha filhos com 130, com 70 anos de idade ou com algo muito parecido. Eu não sei o motivo, Noé teve filhos com 500 anos de idade. E Noé foi chamado para construir uma arca.
construiu uma arca, Deus separou um povo que ele queria que andasse com ele. Mesmo nesse povo, irmãos, ainda separou-se, houve diferenciação do povo. A família que Deus chamou para fazer um novo povo, uma turma foi para um lado, outra turma foi para o outro. Se vocês verem, logo depois de Noé, tem a geração de Abraão. Abraão foi chamado, Abraão também foi escolhido, porque Abraão tinha algo dentro dele. Abraão também era um homem semelhante aos ensinamentos de Noé, ou do que Noé passou para a geração. Mas também tinha ali as famílias dos cananeus, que é de Canaã, tinha as famílias dos jebuseus, que esses não andavam com Deus, esses não queriam conhecer Deus, viviam aos seus próprios bel prazeres. Mas Deus chamou Abraão, Deus se mostrou para Abraão, porque Deus sabia que Abraão tinha fé, Abraão tinha algo de crer no sobrenatural que era fora do padrão daqueles homens. Por quê? Porque sem fé é impossível conhecer e agradar a Deus. Sem fé você não vai se aproximar de Deus. A fé humana, a fé palpável, ela não é o suficiente para você se aproximar de Deus. A fé no sobrenatural, nos acontecimentos que vêm do alto, nos acontecimentos que vêm fora do normal, essa pode te direcionar a Deus. Mesmo que ela venha a rumos errados, a deuses errados, você pelo menos tem uma chance maior de estar caminhando para conhecer a Deus. Agora, a fé no que é palpável é um pouco mais complicado, porque a fé no que você precisa ver, não dá para você crer quando você não está vendo, porque foge do seu controle. E a fé não é controle. A fé é crer em algo maior, é crer nesse Deus que nos criou. Abraão aceitou o chamado, Abraão foi provado, se tornou fiel. Deus prova todos os corações, todos, independente de se a pessoa é boa ou se a pessoa é extremamente má. Deus ainda prova o seu coração. E aí é que as pessoas ficam às vezes falando assim, mas como assim? Acabe era extremamente ruim, Acabe era muito mal, ele se desviou totalmente dos caminhos do Senhor. Mas Deus ainda resolveu se mostrar para ele que ele era Deus. Enviou um profeta, mostrou para ele, caindo fogo dos céus, que ele realmente era Deus. Os outros deuses não existiam. Acabe era um homem totalmente distorcido na época dele. Mas Deus se mostrou para ele. Deus mostra para todos, bons ou ruins, não faz diferença para Deus. Deus não julga o coração até que a pessoa começa a recusá-lo ou aceitá-lo. Aí é que Deus vai começar a te mostrar as coisas. Bom, mas logo depois que veio Abraão, Deus mostrou o plano dele para Abraão, disse para ele que teria uma descendência, mesmo Abraão não tendo filhos, mesmo Sara não tendo filhos, sendo estéril, Deus provou ao tal de que ele ia mostrar que era fiel até onde era impossível. Veio os filhos, tentaram no meio do caminho dar um jeitinho com Agar, com Ismael, mas Deus também honrou a família de Ismael. Disse que seria uma família muito grande, seria 12 príncipes dele. Mas Deus disse para Abraão, eu tenho um pacto, é com a sua descendência que sai de você e da sua mulher. Sabe por quê? O homem, ele só é metade. A mulher sozinha só é metade. O plano de Deus é que os dois se unam e se tornem uma só carne. Então o plano de Deus era pegar a metade de Sara com a metade de Abraão. Por isso que ele não tinha pacto com Agar, que era com Samuel, com Ismael, porque era metade de Agar e metade de Abraão. Mas para Deus, Abraão, ele era ser completo com Sara e não com Agar. Deus não aceita outros tipos de uniões, a não ser a união lícita perante ele, a que ele propôs. Mas dessa forma aconteceu. Veio Isaac, preparado no plano original de Deus. Desse povo, ele falou com Abraão, Abraão, esse povo vai para o Egito, vai ficar 4 anos peregrino lá, depois eu vou buscá-los. E Deus tem um plano perfeito, irmãos. Ficou 400 anos no Egito. Deus primeiro levou José para trabalhar esse plano dele lá, para preparar o terreno, para preparar as condições para que ele juntasse o povo. Dessa descendência, irmãos, desse povo nasceu Moisés. Moisés foi um líder separado para conduzir esse povo. Por que Deus escolheu Moisés entre tantos outros? Deus queria uma qualidade que ele mesmo falou quando Miriam e Arão começou a reclamar de Moisés. A qualidade que Deus queria em Moisés, que Moisés era um homem muito manso, muito pacato. Moisés era um homem muito puro, muito tranquilo,
não quer dizer que ele não tinha momentos de ira, tá? Porque se você irá, mas não pecar, ira às vezes acontece, não deveria. A gente deve estar controlando esse sentimento. Mas a ira não é pecado. O que você faz com a ira, você deixar o sol se pôr sobre a ira e você começa a remoer isso aí sim é pecado. Mas Moisés era um homem que Deus sabia o que ele tinha por dentro. Aceitou o chamado, não era um homem perfeito como nós não somos perfeitos, mas aceitou o chamado e se pôs na presença de Deus. Deus trabalha conforme essas coisas. Se vocês quiserem continuar vendo, vou estar postando mais, vocês vão ver que daí veio vindo os juízes, veio vindo os profetas. Deus foi preparando tudo para o povo dele até a vinda do Senhor Jesus. Plano perfeito, até a vinda do Senhor Jesus. Jesus se abriu completamente para o mundo, através de João Batista, que foi o primeiro que começou a abrir ali para a presença de Jesus chegar ao mundo. Começou a anunciar. Jesus veio ao mundo. Até hoje, irmãos, ainda tem pessoas, Deus está buscando pessoas como eu, como você, pessoas para ensinar, pessoas para falar, pessoas para estar levando a sério um ministério, pessoas para estar falando do nome dele. Nós não somos homens perfeitos, nós também cometemos erros, mas se você andar buscando a presença do Senhor e não buscando o seu saber, se você andar buscando o conhecimento que vem do alto, juntamente com o seu conhecimento humano, você pode promover muitas coisas. Porque mesmo no nosso meio, ainda hoje, há pessoas sem conhecimento, há pessoas sem entendimento, que vive se desviando aqui e ali, correndo atrás de coisas agradáveis aos seus ouvidos. Também foi dito que no final dos tempos isso aconteceria. Mas ainda assim, Deus tem levantado homens que eu vejo hoje, homens verdadeiros, não homens que exteriorizam santidade, homens que buscam aquilo que vem de dentro, aquilo puro que Deus pôs por dentro, homens que realmente estão trabalhando para o povo do Senhor estar caminhando para a presença dele, porque eu também creio que ele está voltando, porque ele disse naquele livro que ele voltaria para buscar os seus. Então, eu creio nesse Deus, eu creio nesse homem. Me propus a fazer esse canal, esse é o primeiro vídeo do canal, me propus a fazê-lo para estar falando de Deus, estar falando de Bíblia. Estaremos futuramente falando muito de Bíblia. Essa é a minha primeira transmissão. Estou usando esse momento de descontração que eu estou tendo hoje para estar falando de Deus. Deus abençoe vocês. Em breve estaremos falando. Esse canal foi proposto para falar exclusivamente de Bíblia, para levar um pouco de conhecimento, um pouco daquilo que Ele tem me ensinado para o mundo. Eu agradeço o tempo que vocês pararam para ouvir. Muito obrigado. Que o Senhor Jesus abençoe o dia de vocês.